Olá, aqui é o professor Vitor. Hoje vamos agora começar o estudo de conjuntos limite e suas propriedades. Vamos considerar fluxos cujas órbitas estão definidas para todo o T real, fluxos completos, de maneira que faça sentido considerar tempos arbitrariamente grandes no futuro ou no passado, T indo para mais infinito ou T indo para menos infinito. Então o conjunto ômega limite de um ponto do espaço pelo fluxo de um campo de vetores F definido no espaço é um conjunto chamado ômega de x, dos pontos y em E, para os quais existe uma subsequência, existe uma sequência Tn indo para o infinito, tal que φ de Tn de x converge para y. Então, y é o conjunto dos pontos de acumulação da órbita φ de t de x quando t é para o infinito. Analogamente, o conjunto alfa limite de x é o conjunto alfa x dos pontos y para os quais existe uma sequência Tn indo para menos infinito, tal que φ de Tn de x vai para y. Todos os pontos de uma mesma órbita, né, os pontos que estão numa certa órbita, têm os mesmos alfa e ômega limites. Okay? A notação alfa e ômega é porque alfa é a primeira letra do alfabeto grego e ômega é a última letra do alfabeto grego. Então o ômega limite é, digamos lá, quando teve para mais infinito e o alfa limite quando teve para menos infinito. Estes conjuntos descrevem o comportamento de longo prazo das soluções de uma equação diferencial quando t tende para infinito ou quando t tende para menos infinito. No caso de sistemas de equações diferenciais ordinárias, lineares, hiperbólicas, sabemos pela sua classificação que ômegas limites e alfas limites sempre são singularidades quando existem. Ou seja, caso contrário, temos os ômegas limites e os alfas limites vazios. Portanto, a órbita de x podem tender para o infinito. Né? Escapam de todo o compacto. Aí, o ômega ou o alfa são vazios. O centro linear, que foi perturbado no exemplo anterior, é um exemplo de um fluxo linear em que todas as órbitas são periódicas, exceto a singularidade na origem. Okay? E nesse caso, o ômega limite de uma dada órbita periódica é a própria órbita. Né? Veremos exemplos onde o conjunto limite de muitas órbitas não é formado apenas por singularidades nem órbitas periódicas. O primeiro exemplo foi o que eu apresentei atrás. Né? O ômega limite de todos os pontos aqui dentro do quadrado, né? É o bordo do quadrado, é este bordo aqui, onde só estão singularidades. Okay? Para aquele exemplo que nós vimos no vídeo anterior. Vamos considerar agora um sistema aqui, que é de fato um sistema hamiltoniano, mas eu vou apresentar o sistema. Então o sistema é dado por estas duas equações, x' igual a y, e y' igual a menos x ao cubo mais x. E esta função aqui, h, função h, xy, 1 meio de y² menos x² mais x à quarta sobre 2, satisfaz a seguinte propriedade. O x', que é y, corresponde à derivada parcial em relação a y, da h, e o y', que é menos x ao cubo mais x, corresponde a menos a derivada parcial da h em relação a x. Então, ao longo de toda a trajetória de solução deste sistema, se verifica facilmente que a derivada de h x de t y de t, que é, pela regra da derivada da função composta, a derivada parcial em relação a x vezes a derivada de x em relação a t, mais a derivada parcial em relação a y vezes a derivada de y em relação a t, isto dá imediatamente zero por causa destas relações. Okay? Logo, as soluções, as trajetórias, estão contidas nas curvas de nível de h, que nós vemos aqui na figura seguinte, junto com o esboço do gráfico de h e do campo de vetores definido pelo sistema de equações diferenciais. Isto aqui é o gráfico de h e o plano z igual a zero, e aqui vemos a curva de nível zero aqui, do gráfico de h. Outro esboço do gráfico da função h e esboço das curvas de nível. A curva de nível 0 é esta que faz aqui este 8, né? E depois temos curvas de nível negativo e positivo aqui. Okay? São os esboços das curvas de nível daquela função h. E as trajetórias vão estar contidas nestas curvas de nível. Né? Por isso é que, neste caso, né, o h é uma ferramenta extremamente importante. Então, temos aqui o campo de vetores, um esboço dos campos de vetores, né, e algumas trajetórias, né, algumas soluções
que eu integrei a equação diferencial usando o método numérico, né? E temos aqui algumas aproximações de soluções. Vemos aqui umas órbitas fechadas, né? E temos aqui uma órbita especial, este 8 aqui é uma órbita especial, chamada órbita homoclínica. Bom, observemos que as singularidades são apenas 3, a origem e mais ou menos um zero. Ou seja, são estes dois pontos aqui, mais ou menos um zero e a origem. Todos os pontos regulares na curva de nível 0 de H, que tem a forma de um 8, um infinito, contém a singularidade na origem, mas não contém outras singularidades. Okay? Todos os pontos regulares têm uma órbita que converge para a origem no passado e no futuro. Alfa de P igual a ômega de P é igual a vazio. Nós podemos ver isso por causa da direção do campo. Okay? Nós vemos qual é o sentido de circulação de trajetória. Em mais ou menos 1,0 temos singularidades que são centros, ou seja, não são hiperbólicas e têm autovalores complexos do módulo 1. Elas não são atratoras nem repulsoras, como indicado pela família de curvas de nível de H. Elas têm um monte de órbitas periódicas em torno delas. Pelas curvas de nível de H, vemos que os conjuntos limites de todos os pontos P com HP não nulo coincidem com a própria órbita do ponto. O alfa igual a ômega limite é o ponto inteiro. Porquê? Porque são órbitas fechadas, né? Estas trajetórias, correspondentes às curvas de nível do H, são fechadas, né? São curvas periódicas. Então, o alfa limite e o ômega limite são a própria curva, a própria órbita periódica. Além disso, no interior do conjunto H igual a 0, né? Que é aquela trajetória, aquele I8, que parece um infinito, nós temos que o H é negativo e no exterior temos que o H é positivo. Okay? Nós vamos agora vamos usar isto para modificar o campo de maneira a transformar os centros, mais ou menos 0, pelas duas singularidades, em repulsores e o infinito num atrator. Aquela órbita, né, que faz o 8. Consideremos este sistema de equações, que é o sistema anterior, mais μ vezes y vezes h de xy na segunda coordenada em y', em que μ é um certo parâmetro. Agora, para cada solução, xt, y de t, nós temos que a derivada parcial, a derivada em relação ao tempo, né, do h ao longo da trajetória deste sistema, vai ter agora esta expressão igual à anterior, mas ao substituir estas expressões novas, obtemos de fato μ y² vezes o h. Ok? Portanto, para μ negativo, e sempre que y é não nulo, a derivada do h em relação ao tempo ao longo de uma trajetória é positiva se o h é negativo e é negativa se o h for positivo. E mais ainda, ela é nula se o h é 0 ou y é 0. Então, pelo que a gente já conhece das curvas de nível, nós vemos que o comportamento das soluções do sistema tem a seguinte figura geral. Eu me aproximo dos pontos que eram centros, né? Tem uma convergência para os pontos que eram centros aqui. Okay? Elas vão se aproximar. Porquê? Bom, porque o H fica negativo aqui dentro. Okay? Então, as órbitas, né, vão diminuir o valor de H, né? Então vão para 0. Okay? E é a mesma coisa por fora. Né? Portanto, os pontos P sobre o infinito, né, aquela curva 8, tem um comportamento que não muda, porque temos o H igual a 0. E os pontos no interior têm trajetórias com H crescente e, portanto, eles têm que ir para as singularidades. No passado, né? Okay? Porque quando vão para trás, elas decrescem. Né? E ômega P vai ser a figura do infinito. Então, quando eu estou no interior do 8, eu tenho H negativo e as trajetórias têm H crescente. Então, quando eu vou para o passado, né, diminui o valor de H e, portanto, vai parar no centro, no ponto mais ou menos 0. E quando eu ando para o futuro, cresce. Então eu tenho um valor negativo que vai sempre crescer, então vai se aproximar de 0, que é
o valor de H na figura 8, no 8. Né? De forma análoga, os pontos P no exterior do 8 têm trajetórias com H decrescente e, portanto, o ômega limite é a figura 8, enquanto o alfa é vazio, o alfa P é vazio, pois as órbitas se afastam para o infinito. Para o passado, a sua trajetória abandona qualquer compacto do plano. Okay? Então, o alfa P é vazio. Falaremos agora de propriedades em geral dos conjuntos limites de qualquer fluxo. Okay? Então, primeiro, se y está na órbita de x, então o ômega de y é igual a ômega de x. O ômega limite não depende do ponto que a gente escolha na órbita. O ômega de x, o alfa limite, o ômega limite, perdão, ele é fechado e invariante. É um conjunto sempre fechado e é um conjunto que é invariante pelo fluxo. Se eu pegar um ponto no ômega limite, o φ de t desse ponto ainda está no ômega limite. Se um conjunto é fechado e positivamente invariante, então o ômega limite de qualquer ponto dele está dentro dele. O ômega limite não sai. Se uma órbita é periódica, então o ômega limite é a própria órbita. Se um ponto pertence ao ômega limite, então o ômega limite desse ponto está contido no ômega limite anterior. Se uma órbita positiva, ou seja, o conjunto dos φ de t de x para t maior ou igual que 0, se ela é limitada, então o seu ômega limite é não vazio. Okay? E se o ômega limite é não vazio e compacto, então a órbita é limitada, reciprocamente. Finalmente, se o ômega limite é compacto, então ele é conexo. Para um fluxo é sempre verdade. Para o alfa limite valem as propriedades análogas. E para a prova basta inverter o tempo para obter resultados para o alfa limite a partir de resultados do ômega limite. Basta pensar em t indo para menos infinito, ou seja, em vez de eu olhar para o campo de vetor x' igual a f de x, eu olho para x' igual a menos f de x e repito os argumentos. Como é que nós provamos estas propriedades? Okay? Então, reparem, o ômega de φ de x é igual a ômega de x. O ômega, em qualquer trajetória, né, ele não varia. Claro, né, porque se eu tiver que um ponto é ômega limite, eu tenho um certo tn indo para infinito que vai para esse ponto, então, obviamente, o φ de tn menos t de φ de t é a mesma coisa que φ de tn. E o tn menos t é uma sequência que tende para infinito, qualquer que seja o t fixado. Então, o ômega limite do φ de t de x é a mesma coisa que o ômega limite de x. O ômega de x é fechado e invariante. Bom, se o φ tn de x vai para z, se z é um ponto do ômega limite, então o φ de t de z é o limite do φ de tn mais t de x. Okay? E o tn mais t é uma sequência que converge para infinito, se o tn converge para infinito. Portanto, o φ de t de z também pertence ao ômega de x, porque ele é este limite aqui. Se y está fora do ômega limite, então para algum epsilon existe um t grande, tal que o φ de t de x não está na bola de raio epsilon centrada em x para um t maior que esse t grande. Porquê? Bom, por definição de não estar no ômega limite. Okay? Não há nenhum ponto de acumulação numa vizinhança do y. Então, para todos os tempos arbitrariamente grandes, suficientemente grandes, o φ de t de x não pode estar numa epsilon bola do y. Okay? Porque se ele estivesse, né, para todo o tempo grande, se eu tivesse vários pontos que estão na epsilon bola, então eu usaria o que? Eu usaria que eu teria vários pontos na bola, ok? Com tempo arbitrariamente grande e, portanto, eu poderia aproximar, né, o y por uma sequência de tempos tn. Tá? Isso contraria a suposição de que o y não está no ômega limite. Então isso significa que a bola centrada em y de raio epsilon não contém nenhum ponto do ômega limite x. Ou seja, o complementar do ômega limite x é aberto e, portanto, o ômega limite é fechado. Se o ômega limite está contido num
conjunto C e o C compacto é fechado invariante, então, para qualquer ponto de C, o φ de Tn de x está sempre em C, para Tn positivo, e como o C é fechado, ele contém todos os pontos de acumulação, então em particular contém o ômega limite. Se uma órbita é periódica, então o ômega de x é igual à própria órbita. Porquê? Bom, seja tal um período de órbita periódica. Então o φn tal de x é igual a x, e o n tal é para infinito. Logo o x pertence ao ômega de x. Mas também o φ de t de x é a mesma coisa que φ de t mais n tal de x. E o n tal é ao infinito. Né? Logo o φ de t de x está no ômega limite para todo o t. E portanto a órbita da órbita periódica está no ômega limite para todo o tempo, no seu próprio ômega limite. Tá? O seu ômega limite é a própria órbita. Okay? E pontos que estejam fora da órbita da órbita periódica, né? Claramente eles não são aproximados pela órbita periódica, porque eles estão longe da órbita, né? A órbita é um compacto. Se Z pertence ao ômega limite de x, então o ômega limite de Z está contido no ômega limite de x. Bom, mas o ômega de x é fechado invariante. Portanto, se o Z está no ômega de x, eu tenho que ter que o ômega de Z está no ômega limite de x pelo item 3. Se se a órbita positiva é limitada, então o ômega limite é não vazio. Bom, mas se a órbita positiva é limitada, então o φ de Tn de x é um conjunto limitado, porque é sequência Tn, e portanto existem pontos de acumulação que estão no ômega limite, o ômega limite é não vazio. Se o ômega limite é não vazio e compacto, então a órbita é limitada. Bom, se a órbita não fosse limitada e o y pertencesse ao ômega limite de x, então existiriam infinitos Tn's para os quais o φ de Tn de x pertence, digamos, à bola de centro em y raio 1, e para cada Tn e m maior ou igual que 1 existiria um Sn ainda maior, de tal forma que o Sn de x pertenceria a E menos a bola de centro zero e raio m, porque eu estou assumindo que a trajetória positiva não é limitada e, portanto, ela vai estar longe, fora de uma bola arbitrariamente grande. Ok? Mas reparem, como o φ de Tn Sn é conexo, okay, isto aqui é uma curva, temos algum elemento da órbita positiva de x no anel, que é a bola de centro y e raio m mais 1, menos a bola de centro m, a bola de raio m. Né? Isto acontece por uma infinidade de tempos. Okay? Mas, observem que a m é compacto. Okay? Então, o AM vai conter algum ponto do ômega limite, porque ele vai ser visitado infinitas vezes. Okay? Mas acontece que isto vale para cada M. Eu fixei um M, né? Mas eu podia tomar um M arbitrariamente grande. Como isto vale para cada M, então o ômega de x não seria compacto. Okay? Então, se a órbita não é limitada para o futuro, né? O ômega de x não pode conter nenhum ponto. Finalmente, se o ômega é compacto, se o ômega de x é compacto, então ele é conexo. Portanto, seja o ômega de x não vazio compacto, e, bom, se ele for vazio, né, naturalmente é conexo, por vacuidade. Se ele for compacto e não vazio, e tomemos abertos disjuntos, de tal forma que intersectam o ômega de x. Então vamos mostrar que o ômega de x não pode estar contido na união de A com B. Isto prova a conexidade. Eu não posso arranjar uma desconexão. Então, seja Azinho um ponto de A do aberto A no ômega de x e seja B um ponto do aberto B no ômega de x. Então, existem Tn e Sn, tais que φ de Tn de x vai para A e φ Sn de x vai para B. Reindexando, eu posso sempre assumir que o Sn está entre o Tn e o Tn mais 1. Sem perda de generalidade. Então, o segmento φ de Tn Sn de x é conexo. É uma trajetória, então, uma curvinhazinha. É uma curva. Logo, nós não podemos ter que o IN, esta trajetória, esteja contida em A reunido com B. Ok? Porque eles são abertos disjuntos.
Logo, existe um ponto, um tempo Kn entre Tn e Sn, tal que o φ de Kn está no exterior da união de A com B. Okay? Mas como o ômega de x é compacto e não vazio, sabemos que a órbita é limitada, a órbita positiva. Logo, ela está contida em algum compacto. Portanto, o φ de Kn de x vai ter um ponto de acumulação, porque eu posso fazer isto para cada n, né? Repito este argumento. Então, o φ de Kn de x tem algum ponto de acumulação que tem que estar neste conjunto fechado. Mas esse ponto de acumulação está em ômega, e isto mostra que o ômega de x não está contido na união de A com B, como a gente queria. Portanto, eu não consigo construir uma desconexão do conjunto ômega limite e, portanto, ele é conexo. Um exemplo agora de um ômega limite que não é conexo. Okay? Este conjunto ômega limite não é conexo. Transformemos o exemplo com ômega limite no bordo do quadrado pela mudança de coordenadas. Nós temos este exemplo construído de trás, uma modificação de um fluxo linear, e vamos olhar agora esta modificação. Eu faço esta mudança de coordenadas, x e y vai em arco tangente x sobre 2, y. Leva o quadrado, menos π aberto em menos π fechado, nesta faixa. A faixa R vezes o intervalo fechado menos π até π. Então, toda esta faixa aqui. E vejamos, estas curvas que se acumulavam no quadrado, de lados, né, as retas x igual a mais ou menos π, y igual a mais ou menos π, que acumulava aqui, agora esta trajetória ela vai oscilar, né? Ela vai se acumular de facto nestas duas retas aqui, em cima e em baixo. Né? E portanto, reparem, o ômega limite agora vai ser esta união destas duas retas, que não é conexo. Okay? Isto não encontraria nenhum tipo de afirmação, porque esta conclusão, o ômega limite é conexo quando ele é compacto. E reparem que aqui o ômega limite é um fechado, é a união de duas retas, mas não é limitado e, portanto, ele não é compacto em R2. Okay? Próximo vídeo falaremos de seções transversais a um campo de vetores e as suas respectivas transformações de retorno, também conhecidas como transformações de Poincaré.